presente. Conexão Satoshi, seu podcast do Coin Times. Senhoras e senhores, está começando mais um Conexão Satoshi, o podcast do Coin Times. E hoje estamos aqui com nossos amigos, companheiros descentralizados. Olá, Neto! Olá, Isaac, olá, galera. Eu sou o Neto, pra quem não ouviu os outros podcasts, ouçam, porque eu já me apresentei lá. E quando eu era jovem, eu ainda sou jovem, mas quando eu era mais jovem, eu pensava que o dinheiro era uma coisa mais importante do mundo. E, né, não? E hoje eu tenho certeza que ele é. Fala, Lemos, tudo bem? Fala, pessoal, tudo bom? Fazendo aqui a conexão diretamente de Recife e é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Fala, Bassuto. E aí, pessoal, sou o Bassuto e que eu tenho para dizer para vocês hoje que investir em conhecimento sempre rende os melhores juros. Nossa, meu coração até esquentou agora. Não, e vocês, né? Hoje nosso assunto é basicamente um assunto bem Polêmico. dramático, polêmico. A gente adora conversar sobre umas coisitas aí. Você achando que só no Egito tinha pirâmide? Acho errado, porque no Brasil tem várias. Muita pirâmide. E vamos falar aqui. hoje sobre pirâmide financeira. Pirâmide financeira. Pirâmide financeira. Aquela galera, o famoso, tipo, que gosta de dar o golpe. Gosta de sumir com o dinheiro dos outros. Não, mano, vamos não citar nomes por enquanto, vamos só discutir Vamos só discutir. inicialmente ver a história. aí. Ver como que é o mecanismo de funcionamento, modus operantes. Aí. Vamos ensinar a galera como fazer uma pirâmide financeira. E depois a gente explica por que não deve fazer pirâmide financeira. Melhor jeito de prevenir é você ensina como que faz. Exatamente. E eu acho que o melhor jeito de ensinar como faz é ver a história de quem não foi bem sucedido. Porque quem faz pirâmide não deve ser bem sucedido. Nunca dá certo. Chega uma hora que... Chega uma hora que a pirâmide cai. E, mano, Mas- quando começou isso? Então, Eu não faço a cara, mínima ideia. Essa história de pirâmide, esse modelo parecido, nasceu ali em 1920, depois ali do final da Primeira Guerra Mundial, depois do Tratado de Versalhes, com um cara chamado Ponzi. O nome dele, ele era um italiano que migrou pro Canadá, e do Canadá ele migrou com 14 anos pro Canadá, e lá ele trabalhou de diversas formas, né? Ele fazia tradução para o italiano, para o francês, ele trabalhava fazendo entrega de mercadoria, ele fazia um monte de coisa. E no Canadá, esse cara, ele já começou a história dele nas Américas meio suja, assim. Ele falsificava documentos para fazer ali uma renda extra, né? E ele foi preso no Canadá. Depois de um tempo, ele mudou para os Estados Unidos e resolveu trocar de nome lá. Então ele, em vez de se chamar Carlos Pietro Giovanni Guilhermino Tabaldo Ponzi, é quase o nome de um rei, o rei do Egito, né? Ele agora se chamava Charles Ponzi, muito mais simples e menos faraônico, né? Mais agradável. Mais agradável. E nos Estados Unidos ele começou a fazer serviços postais. Ele ajudava nos serviços postais. E naquela época existia um cupom, não sei se existe hoje, um cupom internacional que você poderia resgatar por dinheiro. E como estava no final da Primeira Guerra Mundial, no final do Tratado de Versalhes ali, as economias globais estavam destruídas, completamente destruídas. E o valor desse cupom variava muito. Então o Ponzi ele pensou em fazer uma certa arbitragem. Alguém consegue explicar o que é arbitragem? Arbitragem, basicamente, você pega um bem em um mercado que está ao preço mais baixo, compra ele e vende em um outro mercado que está a um preço mais alto. E aí você lucra com essa diferença. No Bitcoin você tem muito disso. As exchanges, cada uma tem um preço diferente, então quando você faz arbitragem,
a tendência é que o preço delas se igualem, que você lucre cada vez menos. E esses cupons, então ele pensou em fazer esse tipo de negociações com esses cupons postais internacionais. E ele anunciou pra todo mundo isso. E, pô, tava no meio da crise, a galera meio sem dinheiro, a galera procurando emprego. E, pô, tem uma opção de investimento, o cara falou que ele consegue um rendimento bom. E então a galera começou a colocar dinheiro no esquema dele. Mas não era a história que o pessoal tinha que enviar de 1 a 5 dólares pra ele? Não sei a quantidade exata que tinha que enviar pra ele. Eu lembro de ter lido alguma coisa disso há muito tempo atrás, desse esquema de pirâmide financeira, mas eu não sabia que era a origem desse sistema geral que todo Tem mundo... outros tipos de meio que pirâmide, entre aspas, né? Porque existe uma diferença entre Ponzi e pirâmide financeira, que já talvez a gente chegue lá. Mas... Pra mim era a mesma coisa. Então, tem algumas diferenças, cara. Tem algumas diferenças. Pelo que eu pesquisei aí, no Ponzi existe um cara que controla centralmente, né? Então tem uma figura carismática, tem o cara que, pô, ele sabe fazer os paranauês pra ganhar muita grana. Nas pirâmides, tem um cara principal que ele gera a pirâmide, mas só que ele não tem muito contato com a galera. Então, muitas vezes ele coloca um produto ali e nesse produto ele passa para os intermediários passam para baixo da pirâmide e isso vai se alastrando sem que o cara do topo tenha muito controle sobre isso. No Ponzi é o contrário. O Ponzi, ele é o cara fodão. Ele é o guru. Ele é o guru. Figura principal. Ele é a figura principal. Ele é a figura principal. E pelo que eu li, esse Charles Ponzi ele não era nem um pouco humilde, né? Ele prometia 50% de retorno em 90 dias, algo do tipo. Exatamente, era um cara extremamente vendedor e cheio de lábia, né? Mas só que tinha um problema, cara. Esses esquemas, eles não duram muito, né? Os jornais da época, tipo, pô, acharam que ele era um gênio das finanças. Então todos os jornalistas iam fazer pedidos pro cara, fazer entrevistas. E chegou um certo momento que o banco que fazia as operações do Ponzi, que a galera colocava o dinheiro lá, achou que, pô, esse cara tá mentindo e congelou a conta dele. Aí o que ele fez? Ele pegou parte desse dinheiro investido e comprou participação do banco. Ou seja, aí ele começou a fazer as operações dentro do banco. Mano, esse cara, não, ele realmente era um gênio. Desculpa, mas... Era um gênio maligno. É um gênio pro mal, né? Não disse era o bem do mal, mas ele era um gênio. Um gênio maligno. E quando o esquema tava pra cair, porque isso não dura muito, né? Quando esse esquema tava pra cair, os caras que investiam pensavam que ele ia ser presidente, que ele ia ser governador e utilizar os títulos públicos pra pagar essas dívidas que, pô, a galera sabia que ele não fazia esses trades postais aí. Então eles pensavam, pô, o governo vai salvar a gente. O governo vai salvar a gente, mas foi muito pelo contrário. O governo pegou, foi atrás do cara, foi fazer investigação, foi fazer auditoria, porque o que eles menos gostam é de auditoria. Pirâmide financeira, eles não gostam de auditoria, é uma coisa impressionante. E a gente vai ter muitas histórias aqui contando, tipo Madoff, a Dona Branca, talvez a gente passe por elas, tem outras aí. E eles odeiam auditoria. Essa história do Ponzi é sensacional, eu não conhecia, eu conhecia por cima, mas o importante é a gente ter em mente como que é o modus operandi de uma pirâmide. Eu costumo identificar muito pelo comportamental, oferecendo retornos muito acima do mercado. Por exemplo, o Warren Buffett, que é um dos maiores investidores, ele faz 22% ao ano, 20% ao ano. Tem pirâmide que oferece 50%, 60%. E chuta aquelas que 1000%. Tem umas que chuta o balde ainda. Que chuta o balde. Principalmente em cripto, tem uma galera que chuta o balde nessa questão de porcentagem. O marketing deles é muito apelativo, tipo assim, eles focam muito em riqueza material. Tipo assim, olha só o que o seu trabalho conquistou, aí viagem grátis, viagem para hotel, você indicar tantas pessoas, você ganha um carro. Então eles sempre focam, esse é o tipo de pirâmide que atrai pessoas mais desinformadas. E o marketing deles é tão agressivo assim porque eles precisam, né? Eles precisam que cada vez mais pessoas estejam entrando no esquema, porque afinal é com esse dinheiro desses novos entrantes
que vai circulando, que gera o dinheiro dentro da pirâmide, né? Mas aí, isso daí a gente vai explicar um pouquinho mais pra frente, quando a gente chegar nos modos de pirâmide. Mas é uma coisa incrível. Vocês falaram desses exemplos que os caras chutam o balde, mas tem outros exemplos que pessoas bem informadas caíram na pirâmide. É o exemplo da pirâmide de Madoff. A pirâmide de Madoff, ela é muito mais difícil de identificar do que as pirâmides tradicionais. Porque primeiro eles oferecem um rendimento que é plausível aos olhos das pessoas, até mesmo dos investidores mais informados. E, segundo eles conseguem esse rendimento acima do mercado porque eles têm uma tecnologia inovadora, algum tipo de produto nunca antes visto na história das finanças. Então, o que eles fazem eles sempre atrasam os pedidos de auditoria, ou eles não acatam a auditoria, eles não fazem auditoria, você não tem uma comprovação daquele produto funcionando, que é daquela inovação funcionando. Então, por esse motivo, eles demoram até um pouco mais para cair. E eles dão uma taxa de retorno não muito acima do mercado, ou um pouquinho acima, ou no mercado mesmo. É a história do Madoff, né? O Madoff, ele era um grande investidor, ele começou a investir na Bolsa de Valores dos Estados Unidos em 1960, e em 1970 ele criou a empresa dele, a Bernard L. Madoff Investment Securities LCC. Muito nome chique pra caramba. E o que aconteceu? Ele teve um problema na parte de investimentos, né? Ele teve prejuízo, e para esconder o prejuízo, ele lançou dados falsos. E a ideia dele era pegar o dinheiro da galera, falar que ele teve um retorno bom, pegar o dinheiro da galera e fazer uma grande sacada, fazer um grande investimento. Mas esse grande investimento só serviu para pagar os retornos da galera que já tinha investido, pagar parte daqueles retornos. Isso em 1970. E calma, o Madoff, ele durou até 2000 e... Ele foi preso em 2011, eu acho. Esse cara enrolou muita gente. Ele enrolou. Cara, ele deu prejuízo de mais de 65 bilhões de dólares. E, tipo, vários bancos grandes caíram no esquema dele. Se eu não me engano, o Santander caiu no esquema dele. E perderam, tipo, cerca de 2 bilhões de dólares. Uma parada absurda, assim. Vale lembrar também que Madoff, ele conseguiu atrair tanta gente porque ele, como o Neto disse, ele era bem famoso. Em 1960 ele tinha uma empresa de market maker, né? Então, quando você precisa, sei lá, tá montando uma corretora, você sempre tem que recorrer a um market maker, né? Que é um cara que tem muita grana para dar liquidez àquela sua plataforma, etc. E ele foi uma das pessoas que ajudou a lançar a Nasdaq, que é hoje a bolsa de valores, uma das bolsas de valores mais famosas do mundo, que é a bolsa de valores de Nova York, e que negocia ações do tipo Apple, Microsoft, Tesla, tipo ações relacionadas à tecnologia, quase todas são ali na Nasdaq. Então o cara era gigante no setor financeiro, gigante mesmo. Não, e pegando esse exemplo aí que vocês falaram, né, que ele enganou por muito tempo, né, tipo, muita gente. Eu tava dando uma olhada e pesquisa rápida pelo Google, mano, eu encontrei uma pirâmide que foi conhecida como Pirâmide do Boi. Pirâmide do Boi, que bizarro. Mano, que bizarro. Olha o que os caras faziam. Eles eram fazendas reunidas. Isso foi aqui no Brasil, né? Foi aqui no Brasil, com o nome de boi gordo. E eles ofereciam um investimento baseado na criação de bezerro. Mano, eles prometiam 42%. Tipo, em 18 meses garantidos. Eles batiam no garantido. E o pior, eles faziam... de ouro. Não, e eles faziam isso, a propaganda, na Rede Globo. Nossa. Em comercial da novela do Rei do Gado. Mano, os caras eram muito ninjas e audaciosos ao ponto de, pra TV aberta, nacional, oferecer uma pirâmide. O modus operandi dessas pirâmides é bem parecido, né? Eles prometem que estão comprando, você está investindo num determinado animal, que esse animal vai crescer e quando vender o animal, você vai ter o seu lucro. Sendo que, na verdade, não existe animal nenhum, né? Existe um animal aí, só não quero falar quem. E aí, a grana
ou seja, ele pega o dinheiro de quem está investindo agora, repassa para quem já estava esperando o retorno e fica nessa, fica distribuindo o dinheiro, tira parte dele, distribuindo. Então essas pirâmides é uma coisa que todas elas têm em comum, a gente vai ver vários modelos, mas todas elas têm em comum uma coisa. Elas precisam o tempo todo de mais clientes, mais entrantes, novos entrantes, porque só assim elas conseguem se manter vivas. Porque se não Você citou modelos, o Bassotto comentou sobre a pirâmide de Madoff, né, que enganou a gente por muito tempo, bancos, mas existem outros modelos, é isso? Pra mim, pirâmide é uma coisa só, pirâmide é pirâmide, pra mim é a galera roubando grana. Existe sim alguns modelos, por exemplo, a pirâmide de marketing matricial, que nome bizarro, para uma pirâmide também bizarra. O que acontece? Como a pirâmide, muita gente sabe que, o retorno não vem assim do nada, então eles mascaram isso com a venda de um produto, que é um produto mais ou menos fake, que ele não é competitivo no mercado, mas que as pessoas têm que investir parte desse dinheiro que eles dão para a pirâmide para vender esse produto e para recrutar mais gente. Mas isso não é marketing multinível? Que eu já vi modelos de negócios apelando para essa mesma coisa que você tá falando, mas com o nome de marketing multinível. Então, pelo que eu pude ler também, entrando nessa parada, é porque a gente tem vários nomes, né? Tem marketing multinível, tem marketing de rede, e aí eu fui dar uma lida sobre isso. Existe uma leve diferenciação entre essas duas coisas, entre marketing multinível e efetivamente pirâmide. Então, tipo, se você tem um produto realmente, e mais de 70% da receita dessa empresa, ela vem da venda desse produto para pessoas de fora, tipo, não de pessoas que não sejam agregadas, sei lá como se chama, afiliados, pronto. Se 70% da receita dessa empresa é de vendas para pessoas que não são afiliadas, então, beleza, dá para se considerar que não é uma pirâmide. Envolve muita polêmica, porque tem várias empresas relativamente grandes que adotam esse tipo de modelo, tipo a Herbalife, por exemplo. A Herbalife é um exemplo de empresa. Exatamente, por isso eu perguntei. E muita gente bate, por exemplo, na Herbalife nessa questão, porque eles têm um produto, eles têm revendedores, e tem revendedores dos revendedores. Então, aí como funciona? Para você entrar na Herbalife, você compra um kit, por exemplo. Então, isso faz parte da receita da Herbalife. Mas, para ela não ser considerada uma pirâmide, mais de 70% da receita dela tem que ser da venda desses kits para pessoas que não são afiliadas à Herbalife. Porque marketing multinível é um negócio legal. Ao contrário de pirâmide, que muitas pirâmide... pessoas usam marketing multinível. É porque o termo é meio confuso, essa coisa, tipo 70% da receita. Cara, como é que eu vou saber se 70% da receita daquela empresa é ou não é de venda para não afiliados, entendeu? É uma coisa muito complicada, e por ser tão complicado de mensurar, de entender, de saber se é golpe, se não é, as pessoas saem vendendo tudo como marketing multinível, e muitas vezes são pirâmides disfarçadas de marketing multinível, entendeu? Aí, uma coisa interessante é assim, cara, se você não tem 100% de certeza que aquela empresa é honesta, não entra, entendeu? Porque tem uma grande chance de se tratar de uma pirâmide financeira e uma grande probabilidade de você só perder dinheiro. E seguindo nessa onda, tem também um modelo de 8 bolas, que eu acho que é o nome já é muito lindo, né? Mas eu acho que é o modelo mais comum aí, que é o que tem uma pessoa que é responsável por duas, que é responsável por mais duas, que é responsável por mais duas, e cria aí aquela soma que é 1 mais 2 mais 4 mais 8. Eu acho que esse é o modelo mais simples para explicar para o público o que é uma pirâmide. Então, uma pessoa está responsável por outras duas, que cai para outras duas, que aí vai gerando tipo uma pirâmide gigante aí. E cada uma dessas pessoas tem que entrar, pagar uma determinada quantia de dinheiro, e aí esse dinheiro é repassado para as pessoas que estão na parte de cima da pirâmide, que já estavam há mais tempo no esquema, etc. Essa é uma das características da pirâmide, né? Você tem vários níveis de pessoas ali. Então, sei lá, se uma pirâmide... Nível ouro, nível diamante... Exatamente. Tipo, se uma pirâmide começa com 6 pessoas... E se cada pessoa precisa recrutar mais 2 pessoas, já no segundo nível, sei lá, no nível prata, são 36.
No terceiro, 216. No sexto, já são 46 mil pessoas. No oitavo nível... Aí você pensa, não, calma aí, vamos colocar... É muita gente. Vamos colocar R$1 por pessoa? Pois é. Cara, eu tava vendo aqui tava dando uma lida sobre esse modelo das 8 bolas, e o estudo da galera mostra que, assim, a conclusão que não importa quão grande o modelo se torne antes do colapso, ou seja, antes de alguém dar merda, alguém fugir com a grana, ou não quer mais ninguém entrar, vai ter uma hora que vai dar merda. Enfim, aproximadamente 88% de todas as pessoas irão perder. Então você tem 12% ali que vai ganhar a grana, que vai provavelmente ficar muito rico, porque, enfim, passou a perna em muita gente, e 88% do resto do pessoal vai perder muito dinheiro. E é triste, porque quando a gente vê esse tipo de pirâmide estourando, vou até citar alguns, né? Teve aquela Bebom, acho que já foi, que caiu, que foi condenada, aquela Telex Free, Acho que é o mais famoso, acho, caso brasileiro, né? Tipo, foi bem grande, a quantidade de dinheiro envolvida foi, tipo, absurda, foi na casa de milhões, deu muito prejuízo pra galera. E, tipo, uma coisa que me impressiona é que não importa, todo ano surgem novas denúncias de casos de pirâmide e as pessoas sempre caem no mesmo papo, entendeu? Isso daí é uma coisa a ser estudada. E eu já ouvi relatos de pessoas assim, que sabem que são pirâmides, tipo, sabem que estão metidos com pirâmide, mas eles tentam aquele famoso jeitinho brasileiro, né? Eles sabem que estão envolvidos com pirâmide, mas eles sempre tentam pegar bem no começo para ficar entre os 12% que vão enriquecer. Cara, é uma mentalidade bem podre mesmo. Enfim. Essas são características da pirâmide, né? Então, níveis... falar em características, mas como que a gente consegue identificar o que é uma pirâmide? Vamos agora partir para ajudar a galera. Como se prevenir em cair numa pirâmide? Tá, acho que o primeiro passo não existe nada fácil, então não acredite em nenhuma proposta de dinheiro fácil. Se alguém está lhe dando alguma proposta de dinheiro fácil, desconfie. Corra atrás do que está acontecendo. Não existe isso de retorno garantido, um retorno absurdo garantido. Senão todo mundo estaria rico, entendeu? Eu acho que essa é a primeira dica e fundamental. Observar o comportamental. O pessoal de pirâmide, eles tentam a qualquer custo te convencer de que aquilo ali funciona, é de verdade, e que aquele alto rendimento surreal, aquilo ali é de verdade. Então estão sempre te prometendo riqueza. Então esse, pra mim, é o principal. Analisa o comportamental. Eu acho que existe um terceiro aí, puxando esse segundo do Bassotto, que é a falta de transparência. Você não sabe o que está acontecendo, a pessoa não solta como que ela está fazendo esse dinheiro, e fica tudo numa caixa preta que ninguém sabe de nada. Então, há uma completa falta de transparência dessas pirâmides. E eu vou pra quarta e última dica aí, que é... Cara, você tem internet na palma da sua mão, você tem redes sociais aí à vontade. É só pesquisar. Se você vê, tipo, que o nome do cara, que vai em Facebook, LinkedIn, Google, pesquisa quem é essa pessoa, pesquisa por onde já trabalhou, com que trabalhou, que, tipo... Você tem a internet, toda a informação na palma da sua mão, você não usar isso, chega a ser burrice. Sim. Você tem comunidades de boas pessoas aí que lutam contra essas pirâmides, então, pô, dá pra ir nesses locais, dá pra fazer pergunta. Então você tem várias maneiras aí de mitigar. E toma cuidado com aquele primo que chega, mano, ganhei grana com isso daqui, ó. Não confia 100%. Faça, tipo, a pergunta 2 vezes, tipo, vale a pena entrar? É isso mesmo? É realmente, tipo, rentável no bolso e na sua consciência fazer esse tipo de coisa? Acho que vale umas perguntinhas aí, moral também. E outra coisa é observar também o comportamento do marketing deles, né? Ver se eles estão fazendo um marketing muito agressivo, porque isso daí também é um comportamento padrão entre esses pirâmides. Como eles precisam de novas pessoas entrando no esquema, eles vão tentar a todo custo
sair espalhando a palavra sair espalhando os ganhos para Deus e o mundo, para ver se consegue atrair mais pessoas. Então, se você se essa empresa investe assim em um marketing muito agressivo, já é um bom motivo para você também ficar com um pé atrás em relação a ela. Então, de todas essas características de pirâmide, parece que muitas pessoas acham que o Bitcoin é uma pirâmide. Então, não só Bitcoin, mas muitas criptos, né? Criptomoedas. Então, tipo, o modo que ela se comporta, o modo que ela é apresentada, que, tipo, essa evangelização acaba, tipo, caindo um pouco nessa mesma conversa que a gente tá tendo aqui, como se prevenir. Exatamente. Só que acontece com a mesma coisa com as criptos. Por exemplo, o Bitcoin, quando foi apresentado pra mim, também foi apresentado dessa maneira. E eu me senti, tipo, mano, isso não é pirâmide? Existe até um meme, né? De uma pessoa batendo na porta, assim, às 2 da manhã, deixa eu te apresentar a palavra do Bitcoin, aqui. É basicamente isso. Porque a comunidade de Bitcoin é muito fervorosa e acredita muito no modelo do Bitcoin, que é totalmente diferente do modelo de pirâmide. Na verdade, o modelo do Bitcoin é muito mais firme do que, inclusive, o modelo tradicional do nosso sistema monetário, né? Não existe uma capacidade assim tão grande de se alastrar uma crise econômica por conta do Bitcoin. Mas se o Bitcoin não é uma pirâmide, outras criptomoedas já não se pode dizer a mesma coisa. Então, porque a gente teve o caso da CryptoCoin, aqui no Brasil também, né? Foi outro caso que eles prometiam, eles fizeram um ICO / oferta de uma determinada moeda que não existia. E prometiam, tipo, o retorno de, tipo, 1.000, 2.000%, que a pessoa ia ficar rica do dia pra noite. Os caras andavam de Ferrari, Porsche, ostentando, tipo, massivamente nas redes sociais. Então, o que acontece? Como as criptomoedas elas ganharam muita notoriedade nos últimos anos, principalmente em 2017, enfim, o aumento enorme da cotação do Bitcoin, muita gente começou a tentar buscar as criptomoedas como uma forma de atrair essas pessoas. Usam o nome criptomoeda para atrair pessoas para esquemas de pirâmide. Então, por exemplo, o caso do CryptoCoin. Eles basicamente inventam uma suposta moeda, que seria a CryptoCoin, para tentar justificar os retornos garantidos absurdos que eles dariam para os afiliados, por exemplo. Mas nada mais passa do que um esquema de pirâmide que está usando o nome das criptomoedas para fazer a propaganda deles. Um caso muito famoso que é o do BitConnect, né? O que era o BitConnect? O BitConnect, que caiu nos Estados Unidos. Exatamente, né? Mas só que o esquema deles era mundial. Eles funcionavam assim. Eles tinham a criptomoeda deles e eles diziam que davam empréstimos internacionais e que se você rodasse a criptomoeda, se você ficasse com a criptomoeda deles, eles te dariam 1%, mas o retorno era em BitConnect. Eles te dariam 1% da moeda deles. Você compra a moeda deles e eles te dão mais moeda deles. Tanto que ela caiu, em poucos minutos, ela caiu 98% da valorização quando eles foram descobertos. Exatamente, mas ela durou muito tempo mesmo. E nos Estados Unidos, o estado do Texas tentou pegar os bens da galera, confiscar os bens, porque tava muito na cara que era uma pirâmide. E o estado do Kentucky pediu para fazer uma auditoria, eles não liberavam... Auditoria, eles não liberavam os valores. E foi uma pirâmide que caiu e que levou milhares de pessoas, se não milhões de pessoas. Cara, eu lembro porque chegou a ocupar o top 10, acho, do CoinMarketCap, uma coisa assim. Não, eles cresceram muito. Tipo, era um projeto que eu não fazia nem ideia. Em 2017, quando eu abri o CoinMarketCap, eles estavam lá em cima, na primeira página. Aí, depois de um tempo, eu vi que, tipo, era esquema de pirâmide. Na verdade, logo que ele começou a crescer, já começaram a sair nos fóruns, né? O pessoal comentando que era possivelmente uma pirâmide, etc. E aí foi que não demorou muito tempo pra cair. Acho que a coisa ficou tão grande que o pessoal começou a tirar dinheiro com medo, né? Porque quando fica muito grande assim, sempre surgem os boatos, o pessoal começa a ficar com medo, tira o dinheiro, quando tira o dinheiro o negócio quebra. E aí, depois não tem volta, né? Não tem mais volta. E uma coisa triste é porque muitas pessoas às vezes não sabem disso e aí confundem, né? O nome BitConnect é muito parecido com Bitcoin, aí pergunta, Bitcoin é pirâmide? Isso é uma dúvida que eu já ouvi algumas pessoas tendo, por exemplo, no Facebook, em fóruns pela internet.
E não tem nada a ver, né? Uma coisa são pirâmides financeiras, outra coisa é um ativo normal, uma criptomoeda normal, como é o caso do Bitcoin, como é o caso do Ethereum. Ninguém tá ganhando ninguém ganha nada se mais uma pessoa investir em Bitcoin ou não, tanto faz como tanto fez. Não existe programa de afiliados, não existe benefício, não existe... que é que os caras ganham quando chamam novos afiliados? Eles ganham uma porcentagem, né? Tipo um bônus. Não existe nada disso em Bitcoin, você compra se você quiser, e o Bitcoin ele é nada mais do que um ativo escasso, uma moeda digital, né? Criada para você transferir pela internet. Por exemplo, eu tô aqui no Brasil, quero fazer uma transação para o Japão, eu vou lá e faço via Bitcoin, que é muito mais barato, muito mais rápido do que se fosse fazer via real e fazer todas as transferências, por exemplo, mas não tem nada a ver. As pessoas usam o nome da criptomoeda para tentar atrair para esquemas de pirâmide, mas não por isso as criptomoedas são uma pirâmide. Do mesmo jeito que as pessoas tentam atrair através do real, através do nosso dinheiro, da nossa carteira, para outros esquemas de pirâmide, mas não significa que o real é uma pirâmide. Quem quiser dar uma olhada, saber mais sobre o Bitcoin, ver os nossos outros podcasts, que vão ficar linkados aí no... Exatamente. E deixar aqui bem claro, viu? Pirâmide é crime previsto por lei. Então, galera... Então esse daí foi mais um podcast, o quarto aqui nosso lançado, agora voltado para pirâmides financeiras. Quer deixar um recado aí? Cuidado com as pirâmides Cuidado em dobro. Então esse foi mais um podcast aqui do Conexão Satoshi, agora batendo em pirâmides aí financeiras. Vamos fazer esses caras caírem. Se quiser saber mais, a gente vai deixar todas as referências, livro, post, na descrição aqui do post no CoinTimes. Quiser acompanhar com a gente, siga nossos canais, Facebook, Instagram, YouTube. Acesse o CoinTimes, a gente tem um assunto bem aí relevante no mercado de investimento, finanças. Se você quiser saber mais, quiser entender um pouco mais do assunto, vai lá, comenta, vamos trocar um pouquinho de ideia. Se tiver ideia pro próximo podcast de assuntos, também manda pra gente, a gente é bem aberto a isso. Quiser escrever também pro CoinTimes, só entrar em contato. Isso aí, galera. Até o próximo podcast. Até mais, gente. Tchau, tchau.